Como é que está essa questão da escola em período integral, levando em consideração o autista? Tem que ser pensado nisso? Tem algum projeto para isso? É feito alguma coisa? Ou ainda está em discussão? Tem alguma A coisa? gente tem trabalhado aqui em Vila Velha, que é uma demanda, inclusive... Esse meio período já é complicado, imagina? Reivindicado por pais de autistas, que é o contraturno. Contraturno? É. O que é isso? Contraturno é a criança que estuda em um período, pela manhã, por exemplo, e ela retorna à tarde para aquela escola para fazer o acompanhamento, é o contraturno. Nós temos alguns casos em Vila Velha assim. Como assim? Ele entra na escola às 7 horas da manhã? Ele entra às 7 da manhã e estuda até 11 horas. 11h30, né? Mas não. É, 11h30, 11 horas. 11 horas, vai lá. E ele vai para casa, almoça, almoça. ele volta um período da tarde. Esse período da tarde ele volta para fazer atividade escolar. Já combinado com a administração da escola, período e a atividade que ele irá desenvolver. O que acontece? Nós Isso não o temos, autista. É, o autista. Sou autista. Nós não temos ainda quantidade de profissionais que consiga atender 100% da demanda. Isso tem aumentado no município de Vila Velha, mas ainda não é suficiente. Nós estamos avançando Posso dar uma sugestão? nesse contexto. Claro. Por exemplo, vou pegar aqui pelo Vale Encantado, a região que eu moro. Ali você tem vários colégios ali, 2 praticamente. Vale Encantado. Jardim Marilândia você tem mais um e tal. Digamos que você tem 5 autistas em um, 10 em outro, 5 em outro, 5 em outro. Por que nesse período da tarde, isso levando em consideração a quantidade de repente você pode juntar 5 colégios, fazer um período da tarde centralizado em um só. Mas de repente a quantidade que tem, você faz em vez de colocar tantos colégios que são próximos, por região ali, né? Por exemplo, Cobilândia, Jardim Marilândia e Nova América. Você fala centralizar em uma escola só. Uma escola só. Mas você não pode tirar eles do convívio de outras crianças. Não, mas todos eles no mesmo... Porque normalmente a escola em período integral, a criança não vai para casa, certo? Certo. Ele fica ali, almoça ali. Eu estudei na escola integral, período integral, em 1993, por aí. Escola do Povo, na época, era o nome. Eu ficava o dia inteiro no colégio para estudar. Jogava bola, né? Mas antes... Um período você estudava, outro você jogava bola. Um período eu estudava, outro eu jogava bola, mas era para estudar. Então, como já é diferente, pelo fato, não para excluir eles dos alunos, mas por falta de profissional. Entendeu? Mas qual é a dificuldade? Porque você não vai ter profissional para 5, 6 colégios. Então você vai ter para um. Eu entendi então o que você está junta, falando. Entendi. A partir do momento que você tiver mais profissionais, aí você vai vai centralizar. Isso, aí você você cria uma outra dificuldade. Aí a prefeitura até não tem o transporte com um profissional dentro, passando, mapeando toda aquela região, justamente para você não ter um deslocamento muito grande. Um ônibus da prefeitura, eu sei que na região da Grande Cobilândia vai ser o Colégio X. Eu passo na rua, pego as crianças, eu não sei nem se tem condições devido à questão da causa autista, e centralizo naquele colégio ali. É uma logística. Falta de profissional. É uma logística mais difícil. Uhum. E assim, repito, se centralizar em um ambiente, você pode tirar eles do convívio de outras crianças. E você tem a questão também da logística. E qual é a particularidade de uma criança autista? São as terapias. Então assim, poxa, se a gente pudesse pegar uma criança autista e colocar no ensino integral, seria bom. E as terapias? Porque ele tem terapias semanais de tantas horas cada terapia. Quantas terapias são executadas por semana? Então a rotina dele também não é diferenciada. É diferenciada, não é simples. Uhum. Para quem está de fora, igual eu, que não conheço e tal, a gente tenta até ter uma ideia. Você tem um filho que não é autista, você vai ver no médico quando?
quando ele tem uma gripe, quando ele precisa fazer um exame. Quem tem um filho autista é diferente. Você tem as terapias, você tem a saga do plano de saúde, liberar a clínica para a terapia. Aí você tem uma clínica que foi determinado 5 horas de terapia, mas ela só faz 2. Ou quem não tem um plano de saúde que depende diretamente do poder público, vai para a Casa de Pedra fazer terapia. Chega lá, o profissional não chegou. Ou não atende na íntegra a terapia que foi determinada pelo especialista, pelo médico. Ou então não tem O filho não tem avanço. Aí a mãe fica preocupada, aí leva em outro profissional. Então é uma tarefa dolorosa. Não é tão, né, é bem complexo, porque não tem um estilo só. Tem vários Sabe quanto diagnósticos. custa um tratamento ideal com as terapias? Da aba, né? É 10 mil reais, 15 mil reais. 15 mil reais. Se você disponibilizar todo mês de 15 mil reais, fica tranquilo. Seu filho vai se desenvolver hiper bem. Eu conheço gente que o plano de saúde paga 60%, ele ainda desembolsa 5 mil, 5 mil. E eu conheço gente que o plano de saúde está mandando carta para ele dizendo o seguinte: nós não queremos mais você aqui no plano.